Então, a gente acha que primeiro momento, primeiro contato que todo mundo tem relativo a cannabis é de uma forma marginalizada. E assim, de uma criança que tinha 30 convulsões por dia, passou a ter 2 por semana. Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios. Recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a sua telinha, mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Hoje eu tenho aqui na minha frente duas pessoas que estão aí numa batalha aí. Uma batalha que só visa trazer benefícios aí, né? A favor da, como que eu poderia dizer assim, da cultura canábica, seria? Alguma coisa do tipo? Mas eles deixam que eles vão explicar melhor aqui para vocês. Eu tenho aqui na minha frente a Adriana Rossi, minha amiga. Tudo bom, amiga? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui. E eu tenho aqui também o Joelder Pompeu. Pompeu, isso aí. Esses dois vieram aqui para falar um pouco dos benefícios, os desafios, né, de defender essa cultura e todo o benefício que ela traz, desde a questão, vamos dizer assim, ambiental, da questão econômica, questão medicinal e tudo mais. E aí, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Murilo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela paciência também, né? Nós tivemos uns problemas técnicos aqui antes de começar. Tranquilo, acontece. Então, pessoal, para a gente ir ali mais ou menos do começo, em que momento essa questão dessa consciência, né, dos benefícios chegou até vocês, antes mesmo de vocês criarem as pampas, né, e a gente vai chegar nas pampas? No meu caso, eu tive um contato com a cannabis um pouco cedo, né, eu tive o contato com o uso recreativo, certo. Mesmo, eu não tinha ideia, né, do potencial que ela tinha, não tinha ideia do potencial medicinal, de tudo que ela poderia proporcionar para mim, né? E o meu primeiro contato foi esse. Certo. Esse contato meio banal, digamos. Eu tive um histórico, né, de uso por um longo tempo, até começar a entender um pouco mais sobre esse universo. Certo. Né? Eu comecei a entender que aquilo não era só para um uso recreativo, comecei a perceber as aplicações medicinais dele, sim, da cannabis, e a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, né? Ver o potencial que tinha para tratar doenças que eu tinha, enfermidades que eu tinha, e comecei a estudar mais, procurar sobre o assunto, me inteirar. E hoje eu sou um paciente, né, da cannabis, busquei ajuda médica, né, ajuda legal para poder hoje estar me tratando com a cannabis. Sim. E Adriana? Eu acho que todo mundo, né, conhece ela primeiro de forma recreativa. Vamos dizer assim, conheci pelo ProErd. Então a gente acha que primeiro momento, primeiro contato que todo mundo tem relativo a cannabis é de uma forma marginalizada. Sim. Agora, entender ela como um processo terapêutico mesmo, foi desde que eu me tornei mãe. Porque eu sou mãe de uma criança com deficiência, né, que tem epilepsia, é uma doença rara, é uma epilepsia refratária, que a gente chama de difícil controle. E quando você busca as alternativas tradicionais e elas não resolvem o teu problema, você é obrigado a abrir sair da caixinha, entendeu? Procurar alternativas que estão fora do seu conhecimento, do senso comum. Sim. E aí, fora que eu comecei a ver reportagens sobre mães, né? Principalmente a gente vê muito no Rio de Janeiro, São Paulo, mãe de criança com autismo, falando sobre tratamento canábico. Mas, ao mesmo tempo, assim, tem um receio, porque a gente tem uma cultura predominante de que aquilo é uma droga. Sim. Então, eu ficava me perguntando, meu Deus, eu vou dar uma droga pro meu filho, né?
Então, assim... O coração de mãe é dividido ali, né? É dividido. Pela fama, como marginalizaram isso e também com a necessidade que você tinha. E até com a comunidade médica. É difícil, naquele momento, hoje é mais difundido, mas era muito difícil, há 10 anos atrás, você encontrar um médico que a gente chama de prescritor, que é o médico que, de fato, se especializa no assunto, que entende e que pode te prescrever a cannabis como um medicamento. Teve que quebrar esse paradigma, inclusive dentro da classe médica, né? Exatamente. Muitos anos de fake news, né? Séculos. Reverter isso é muito difícil, né? Então fica complicado abrir a cabeça da população e dos profissionais da saúde também. Sim. Porque aquele que prescreve, ele fica mal olhado, mal visto também. Dentro da comunidade, dentro da classe. Então... É difícil também. É desconstruir toda uma coisa de vamos dizer assim, de séculos, né? Quase que foi criada, né? No contexto histórico. O médico que ele se dispõe a trabalhar com a cannabis terapêutica, né? Medicinal, ele vai enfrentar muita crítica no meio acadêmico, né? Ameaças. Então, assim, ele tem que realmente abraçar a causa de corpo e alma, porque senão ele não vai conseguir seguir em frente. E aí, imagino, criar uma representatividade a ponto de poder reivindicar, criar uma força, um senso de comunidade entre aqueles que se beneficiam e apoiam a causa, imagino que chega às Pampas, né? Associação. Ela surgiu da luta, né, dessas pessoas que precisavam do acesso à cannabis, porém não tinham como chegar nesse acesso de uma forma, digamos, legal. Certo. Né? Acaba que fica uma forma marginalizada de acesso e a gente acaba ou entrando nesse mundo marginal ou tendo que pagar absurdo, né, de produtos importados, um valor que foge totalmente da realidade brasileira, para poder ter acesso ao medicamento. Acho que até no Brasil como um todo, o associativismo, ele é uma forma de democratizar o acesso, né? Porque assim, a gente tem políticas públicas muito, às vezes, muito no papel que não vai para a prática. Então, se a gente não busca o associativismo e busca a militância especificamente, é muito difícil que essas vozes sejam ouvidas e, de fato, atendidas, entendeu? E aí vem a ideia da gente criar as Pampas, reunir essas pessoas que procuram, né, como o Joelder colocou, ou é muito caro, porque é um produto, na maioria das vezes, importado, né? Ou a gente tem que recorrer ao, vamos dizer assim, ao mercado ilegal, né? Porque não é totalmente legalizado, não é regulamentado, né, esse mercado paralelo, mas é o que é acessível. Sim. E quem tem dor, tem pressa. É verdade. Né? E se falando de benefícios, assim, vocês dois falaram que se beneficiam, né, são pacientes, né? E que vocês podem dar o relato de vocês aí, que aplicação no meu, eu vou falar o meu mais rapidinho, que o da Adri é mais, assim, creio que na escala da importância é maior. A minha terapia é com relação à ansiedade e insônia. Né? É um diagnóstico psiquiátrico, né? E eu sou tratado com isso. Né? Da Adri... no meu caso foi primeiro pelo meu filho, né, para tratar a epilepsia. Para você ter uma ideia, assim, no início eu tive muita dificuldade com o médico para prescrever, que é muito difícil você começar descobrir o médico, né? Você começar uma terapia que é pouco difundida, sem o aval do médico, é uma responsabilidade muito grande, né? Você enfrenta a família, vários preconceitos. Então eu demorei muito que a médica dele aceitasse o tratamento, até ela reconhecer, falar, não, eu não tenho mais recursos para tratar o seu filho, vamos tentar. E isso eu comecei em 2019, e eu vim estudando isso desde 2011. Caramba. Então, eu fui conseguir o tratamento para ele em 2019. Ele tomava 5 anticonvulsivantes. Então foram 8 anos aí, vamos dizer, de dor, assim, né? De muita luta. Nesses 8 anos, meu filho mais vivia internado que em casa. Era, assim, 8 meses de internação de UTI hospitalar. E aí a mudança, você percebeu assim que começou? Assim que começou. E aí que entrou o meu tratamento. Porque antes de dar o medicamento para ele,
veio aquele medinho, né? Vou dar uma droga pro meu filho. Falei, então vou tomar primeiro. Sim. Todo remédio que a mãe dá pro filho, primeiro a gente toma, que é pra ver o efeito. Test drive. Falei, vai que o menino tem uma vibe aí, né? Comecei a tomar. Fiz Era um teste. preconceito seu também. Eu, que você sim, com vencer, certeza. né? Eu precisava quebrar esse preconceito. E aí eu tomei, tipo, uns 15 dias eu já senti melhora, porque eu tenho fibromialgia, que é uma doença autoimune, crônica e que causa dor, assim, difundida, né, em todo o corpo. E eu comecei a falar, poxa, eu não tô mais sentindo dor, tô começando a ter mais disposição, porque assim, eu ficava dias de cama, atestado no trabalho todo dia. E aí falei, pô, legal. Aí comecei o tratamento com ele, de 5 medicamentos anticonvulsivantes, ele passou a tomar 2, e a cannabis. E assim, de uma criança que tinha 30 convulsões por dia, passou a ter 2 por semana. Então Nossa, foi um ganho extraordinário. Absurda, né? Exatamente. É um ganho de qualidade de vida absurdo. De qualidade né? de vida. Porque esses crescimento próprios remédios... cognitivo também, porque a criança, quando ela tem as crises epiléticas, né, tudo aquilo que ela está aprendendo ali a grande custo, né, ela acaba desaprendendo. Por exemplo, ela aprendeu aqui a fazer uma coisinha, outra coisa, e teve uma crise muito braba ali, aí perde tudo aquilo. Um retrocesso. Voltar, um retrocesso, as terapias, né? não conseguia fazer terapia, porque ele estava sempre tendo... até lembro, durante o Big Brother, que o Scooby participou, lembro que o Scooby tinha uns sumiços, assim, né? Aquilo é uma crise convulsiva. É uma crise de ausência, que a gente chama. Até na época, as mães, que é um grupo do Instagram, Mães da Epilepsia, elas começaram a notificar sobre isso. E o meu filho tinha esse tipo de crise também, porque ele tem crise generalizada, crises focais e as crises de ausências, que são esses 3 tipos de crises identificadas na infância, né? Então, assim, começava a terapia, ele sumia, ia pra Nárnia, assim. Aí não tinha como você evoluir a criança, entendeu? E depois da cannabis, a gente conseguiu ter esse progresso. Imagino que todas aquelas medicações que ele tinha que tomar também, elas tiram um sintoma, mas também causam outras coisas, efeitos colaterais e tudo mais, que vão comprometer a qualidade de vida dele. É o que mais deteriora, né, a saúde da pessoa, porque é uma gama tão grande de remédios ali, que o organismo aí não consegue sobrecarrega, saber o que ele faz, né? Tanta coisa ali que ele fica perdido. Isso vai um remédio que afeta o rim, outro afeta o fígado. Exatamente. Tomando outros paliativos, esses né? que ele estava tomando neve. Mesmo era assim, né? Que já é um problema que é o psicotrópico. Ele vai te dar uma harmonia num determinado sistema e no outro vai descompensar. Então, são medicamentos que derrubam plaquetas, então pode causar uma hemorragia. Aí você tem que tomar outro para plaqueta. Joelder falou, prejudica rim, né? Então, assim, ele chegou a ter hepatite medicamentosa, de tanto remédio que ele tomou. Né? E, hepatite assim, é fígado, né? No fígado? no fígado. Então, você vê, hoje ele toma a cannabis, que é um medicamento natural, que não tem efeitos colaterais, né? Então, assim, e reduziu a carga medicamentosa dele. Então, é benefício em cima de benefício. Isso a gente falando dos benefícios medicinais, além no caso, você falou da ansiedade, insônia, no caso, epilepsia e outras aplicações também, Alzheimer, Parkinson. Aqui só tem uma meia dúzia só, mas tem muito mais, né? São diversas aplicações que hoje já se tem produção acadêmica, já artigos, científica, tudo escrito, né? São inúmeras. O câncer já é bem conhecido, né? Para AIDS, né? Essa questão do tratamento, por exemplo, quem mexe com quem faz quimioterapia, radioterapia, né? Então já se tem esse conhecimento que a cannabis ajuda muito nessa mitigação dos efeitos. Sim. Porque ela acaba dando uma qualidade de vida para aquela pessoa que está passando por aquele processo, consegue ter um apetite maior. Inclusive para tratamentos em clínicas de reabilitação, quem, por exemplo, faz tratamento de vício de opioides, né? A cannabis, ela é alternativa para se libertar do vício de opioides. Então, várias clínicas de recuperação utilizam da cannabis para conseguir fazer CBD, o tratamento de opioides. O próprio CBD tratando não só opioides, mas também vício na própria cannabis, no THC. Caramba, interessante isso daí. Ele é antagonista, né? O CBD ele é antagonista do THC, né? São 2 canabinoides encontrados na cannabis, só que eles são antagonistas, eles fazem efeitos praticamente um anula o outro. Assim. Interessante, eu não sabia dessa parte. E aí, para quem de fato, assim, que um uso muito que a Adriana falou, que é muito
bem aplicado na questão de opioides, né? De vício em drogas pesadas, né? Crack, heroína, ele cabe muito bem. Fora, é glaucoma, é Parkinson, Alzheimer, diversas patologias. Fibromialgia, como ela disse. A dor crônica, né? Dor crônica, esclerose. E fora as doenças raras que são... O estresse, que é uma doença que comete quase todos nós, né? Igual a ansiedade, que é uma doença do século XXI. O pós-pandemia explodiu a ansiedade, depressão, né? Então, assim... A doença do século XXI, né? Isso aí é parte da qualidade de vida da pessoa, né? O bem-estar psicológico da pessoa, né? Psíquico, né? É muito importante. E hoje em dia, no século XX, na época de hoje, a gente está vendo que os males, né, de saúde são advindos da cabeça, da mente, ao invés do corpo. Sim, claro que a questão fala desses benefícios na questão mais medicinais, né? Mas a gente estava conversando antes, existe uma série de outras aplicações, né? Como a gente estava falando do cânhamo, né? Sim. Que você tira a fibra e serve para a indústria construção têxtil. civil, né? Também inúmeras aplicações. A gente consegue ver aplicações na indústria de comestíveis, na indústria de construção civil, produção de papel, plástico, tecido, qualquer coisa você consegue fazer com cannabis. Sim. A gente estava falando também em algum momento, claro, a gente não vai se estender muito nessa parte, que a ideia é falar das pampas e tal, mas um momento em que a cannabis começou a ser marginalizada, né? Tem um contexto histórico aí por causa daquela rivalidade, talvez, com o cultivo do algodão, né? Sim, é que as pessoas acham que, né? No senso comum, que a cannabis foi proibida por ser uma questão de saúde pública, né? Porque faz mal. Vendido, né? Fala que faz mal, que vai deixar você louco, que você vai sair, né, agredindo alguém, fazendo algum mal para alguém. Então foi nessa propaganda que a cannabis foi proibida, né? Não foi por um certo malefício, porque se você for pesar ela como com outras drogas, colocar na balança, um álcool, por exemplo, faz muito mais mal. Tabaco. Até os remédios que a gente toma, os psicotrópicos, eles são tão drogas quanto outras drogas, né? Então, o problema lá atrás, na proibição, não foi realmente um estudo falando que realmente se a cannabis faz mal, faz isso, aquilo. Não foi isso. Foi praticamente interesse industrial, né? Da indústria do algodão e de alguns outros industriais, que de todo esse potencial que eu citei na indústria da cannabis, então ela poderia ameaçar uma indústria já estabelecida, e também por questões de xenofobia, de racismo, porque quem usava, né, de forma ritualística ou de forma adulta, né, a cannabis eram geralmente negros, latinos, estrangeiros, em via de regra, né? Indígenas. Então a elite, uma maneira de controlar a população, né, conseguiu fazer essa proibição, né, de forma arbitrária, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de impacto. E infelizmente isso se perpetua, né? E até hoje ainda tem. tem. Preconceitos, né? Sim. E hoje vocês estão nesse trabalho de tentar desconstruir isso daí. É uma desconstrução que tem que fazer, né? Exatamente. Sim. Aí a gente trabalha fazendo palestras. Ano passado a gente tentou entrar no movimento da Marcha da Maconha, mas a gente encontrou muita resistência. Então a gente teve que usar o slogan da Marcha da Cannabis Medicinal. Porque nós estamos num estado que é majoritariamente conservador, do agro, né? Então, assim, maior parte religiosa. Então a gente teve muita resistência. A gente foi até criticado pelo movimento nacional por não utilizar, né, a sigla de fato, que era a Marcha da Maconha. Mas, assim, foi um início, né? Pra gente começar a quebrar a cultura dessa desconstrução. Também, talvez eles não entendam o contexto que vocês estão inseridos, né? Cada região... Exatamente. Aqui é mais difícil, não é... Até porque, para fazer o evento, a gente tá precisando de apoio, né? Que é muito difícil financeiro. É caro, né? E para isso, a gente tá precisando de conversar com o político, e os políticos são resistentes. Falar a Marcha da Maconha já liga a um bando de... Pode até ter uns políticos que são simpatizantes, mas às vezes ele não quer colocar o nome dele. Exatamente. A gente teve alguns simpatizantes, principalmente da esquerda, né? A gente tem políticos que são mais cabeça aberta, que conseguem entender, já estudaram o assunto, já viram que não é aquilo que é vendido.
e que estão comprando, mas igual você falou, fica difícil ele colocar a cara a tapa mesmo. Não porque a perseguição existe também dentro da Assembleia, dentro do plenário, né? Aí o cara vai lá e coloca um projeto de lei, já não é aprovado. Né? E então, já ligam o político a drogas, quer liberar droga, quer fazer... Os adversários políticos, né, já fazem, aproveitam isso aí, né? Para poder... Sim. Usa vira munição, né, na mão da oposição, né? Sim. Entendi. Mas aqui no Mato Grosso a gente tem uma lei, né, que ela é de autoria do deputado Wilson Santos e com o doutor João, que assinou também essa lei, e do Lúdio Cabral, que faz com que o Estado seja obrigado a fornecer produtos à base de cannabis, né, para a população, de forma gratuita. O problema é, esse acesso ainda está sendo dificultoso por meio judicial. Inclusive você está nessa batalha, né? Sim. Eu já estou... Explica um pouquinho como que é, porque você precisa comprar, é uma medicação que é importada, né? E é super caro, inacessível. Sim, é porque assim, por exemplo, do meu filho, eu tive que judicializar para o convênio dele fornecer, né? Por ele estar em regime de home care. Tipo uma liminar, assim, a gente entrou com processo liminar, tudo, para que o convênio fornecesse. Como a gente tem essa dificuldade de acesso no Brasil, a gente acaba tendo que importar. E é isso que a gente levanta essa questão também. Por quê? Se nós, assim... democratizar o acesso, nós não vamos precisar importar, porque um importado, por exemplo, de 15 ml é R$2.000, sendo que no Brasil, se a gente tiver acesso a essa produção, você vai pagar aí R$300, R$400 no medicamento. Desculpa a duração de uma quantia mínima dessa? Aí depende da quantidade que você vai tomar, né, da prescrição médica. Se você tiver que, sei lá, desembolsar isso todo mês, sei lá. Não tem como. Não dá nem mês, esses de 15. Porque assim... O de 30 ml talvez dure um mês, pouco mais, mas o de 15... do meu filho, ele toma 60 gotas por dia. Cada 1 ml é 20 gotas. Então, assim, vai no máximo um mês. Entendeu? Caramba. É bem pesado complicado. mesmo, se né? você for somar isso no ano, fica absurdo. E o remédio à base de cannabis, via de regra, ele não é difícil de se produzir. Né? Essa é uma das lutas também que a gente tem, do autocultivo, né? Da associação poder fazer esse cultivo aqui para poder fornecer para os seus associados. Porque se a gente for ver, via de comparação financeira, um produto importado fica umas 10 vezes mais caro do que um produto feito aqui. Então, se você conseguir fazer com que esse produto seja feito aqui no Brasil, a tendência é só ficar mais gerando emprego, imposto. Então, é outra visão, né, que se pode ter dessa economia que já está acontecendo em outros países que são vanguardistas, Uruguai aqui pertinho, Estados Unidos, Canadá, várias referências, Chile, América do né? Sul tem muito aqui, mais. Até Argentina. Então, se você for ver, já está difundido no mundo inteiro. E o Brasil está ficando para trás. E o Brasil que deveria ser, né, cabeça, né, puxar a fila. Sendo referência, né, no agro, referência, né? Porque é o agro, né? E se, né, vocês acham que se o agro visse, olhasse, sem pensar, vamos falar industrialmente falando e tudo mais, vissem o poder econômico que isso tem, como a gente já é uma potência, né, nisso, né? E pudesse também ser uma potência nessa questão, se ele passar a ver com esses olhos, na parte econômica, vocês acham que esse quadro poderia passar a ser mais favorável e com a força que ele tem lá, né, conseguir viabilizar mais essas leis aí? Isso revolucionaria, né? Eu acredito. Mas tem que ter seus poréns também, né? Não é só deixar na mão dos grandes produtores, né? É um dilema que a gente sofre, né? A discussão da liberação da cannabis hoje, da regulamentação, que é diferente de liberação. Porque quando a gente fala liberação, a maioria das pessoas pensa assim, nossa, você vai estar andando na rua, vai tropeçar com um cara fumando maconha. Vai ter na escola, as crianças. E é o que é vendido com muita força. É o que é vendido, aí, né? Mas quando a gente fala em regulamentação, é justamente você criar critérios para que isso seja utilizado, normatizar. Exatamente. Então, a nossa preocupação é justamente isso. Que se fique concentrado, à medida que se identificar esse poder capital que existe, né, por trás da planta, da acessibilidade da planta, que não fique concentrado na mão dos grandes produtores, né? Porque, assim, como da grande indústria farmacêutica, porque é uma planta,
E se é uma planta, por que eu não posso fazer no meu quintal para fazer o meu remédio? Sim. Entendeu? Então, assim, é o que leva hoje os impasses da regulamentação da questão da cannabis. Não só o preconceito, né, de achar que você vai usar maconha em qualquer lugar, né, porque a gente fala maconha já marginaliza a planta, né, mas como da questão da exploração que Deus econômica. criou e o homem marginalizou, né? Como que pode, né? A gente... Que coisa absurda, assim, né? Se for parar pra ver. Qualquer um pode ter um boldo ali no quintal, uma camomila, uma hortelã, Ora alguma pronobis, coisa, que também tem grandes benefícios. né? Mas um melão São Caetano, qualquer coisa ali pode ter, mas não pode ter um pé de cannabis. Né? O que explica isso, né? Então vai ter que ter um cuidado, assim, para essa questão, esse poder não ficar só na mão dos grandes. A luta maior é essa, né? Nesse processo de regular, né, a cannabis, a gente não pode deixar que isso fique só na mão da indústria. A gente tem que ter o espaço para as associações, tem que ter o espaço para o individual, produtor. A pessoa que quer plantar na própria casa. Né? Tem que ter, isso aí tem que estar garantido, porque se for ficar na mão da indústria, só na mão dos grandes, vai virar um outro nicho que vai continuar excluindo a população mais carente, que precisa, né? E continuando a elitizar esse medicamento, esse remédio que, né, tão importante. Porque hoje as pessoas têm acesso ao medicamento, entendeu? Mas você vai ver, é uma parcela singela da população. Privilegiada, é privilegiada, né? Porque quem pode pagar 2.000 num medicamento todo mês? Até pelo conhecimento, né? Até pelo conhecimento do potencial da cannabis. São poucas, você dificilmente vai enxergar uma pessoa lá da periferia, né, lá no meio da periferia mesmo, ter esse acesso, se não for, sei lá, numa TV, né, alguma coisa, dificilmente ela vai chegar nesse conhecimento de que a cannabis pode proporcionar aquilo. Então, geralmente, é um conhecimento elitizado e é um acesso elitizado. E entra o papel da associação aí, né? De democratizar o acesso e levar as pessoas menos favorecidas economicamente, né? Ela dá algum tipo de ajuda, assim, para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa muito humilde. Então, ela precisa tentar judicializar igual você. Mas a pessoa que é muito humilde, ela não vai ter um advogado, assessoria jurídica. Ela mal conhece os recursos disponíveis, né? Vamos dizer, essa escalada... Isso para ela está muito mais distante, né? Exatamente. Aí que entra o acolhimento da associação. Sim. Que seria isso. A gente tem um pessoal que faz essa recepção da pessoa, né? Entende aquele problema dela, né? Vê o que está acontecendo, qual que é a patologia, o que pode indicar de médico, um médico prescritor, que seja especialista em tal área. Se ela precisa judicializar no caso, né? Eu já tenho a receita, já tenho a prescrição, tudo, mas eu não estou conseguindo ter o acesso. Então, eu precisar judicializar, entrar na justiça. Então, a gente tem também os advogados que vão poder orientar. Porque até nessa questão de médico, por exemplo, você vai encontrar médicos que entendem a causa como uma questão social e que vai, às vezes, cobrar uma consulta num valor social para uma pessoa que é de baixa renda. Como você tem médicos que entenderam que isso é um potencial econômico e que te cobra R$1.000 numa consulta. E só vê dessa maneira, né? E só vê dessa maneira. Então, assim, você vai encontrar as duas vertentes. E aí a associação, ela entra nesse papel, que é identificar o médico, o prescritor, o remédio que está de acordo com a realidade daquela pessoa, né? Porque, assim, mesmo sendo, vamos dizer, uma especialidade, né? Uma especialidade médica, o tratamento canábico, mesmo assim, é mais importante que você busque dentro daquela sua área que você está sentindo a enfermidade. Sim. Por exemplo, quem me tratou? Um médico especialista em dor crônica. Quem prescreve para o meu filho? Um neuropediatra. Então, assim, é dentro daquela área de atuação dele, entendeu? Sim, tem essa responsabilidade, tem esses critérios que já existem, né? A gente tenta manter, né, um certo nivelamento para poder dar o melhor atendimento, maior, né, norte para a pessoa. Porque senão fica uma coisa muito bagunçada, a gente não perde credibilidade, né? Se você colocar qualquer médico desinteressado ou que esteja só pensando na questão econômica, captar cliente, né? Captar cliente, né? Acaba jogando contra o movimento. Joga contra o movimento. Por isso que é interessante ter um filtro,
né? Conseguir fazer ao mar. Porque geralmente, às vezes, a gente não vai encontrar, sei lá, às vezes uma patologia muito específica, tem uma especialidade muito específica, talvez a gente não encontre aqui no Mato Grosso, que é muito carente ainda de médico. Não só o Mato Grosso, mas no Brasil inteiro. Mas aqui é mais. Então, a gente tenta, pelo menos, ao máximo. Ó, é uma patologia psiquiátrica. Então, vamos tentar achar um psiquiatra para poder... um psiquiatra prescritor para poder tratar essa pessoa, porque se ficar muito solto, né, a gente perde credibilidade. E quem é contra está esperando qualquer deslize desse daí para continuar marginalizando esse movimento, né? Ainda não entende os benefícios deles, né? Exatamente. E assim, é importante pontuar, Murilo, porque às vezes a gente está falando de cannabis, a gente não está vendendo uma planta milagrosa, né? Então, assim, não estou vendendo uma ideia milagrosa. Não, tanto que eu tomo remédios e é cannabis. Meu filho toma remédio e é cannabis. Tem pessoas que não precisam, que só cannabis resolveu. Entendeu? Mas tem gente que não, porque às vezes uma enfermidade puxa outra. É um auxílio, né? Isso. Então, assim, é importante entender que como é um remédio, como todo remédio, ela pode ter um efeito 100% eficaz, como pode ter um efeito 80% eficaz. Sim. Né? Então, assim, não é um milagre. Sim, não é um milagre, né? A gente não pode falar assim, a cannabis vai curar o câncer em você, a cannabis vai curar sua AIDS. Não, longe disso. Ela ajuda nesse tratamento, ajuda na qualidade de vida. Então, ela tem o seu limite de atuação também. E também, assim como tem pessoas e remédios que pode dar certo para você, como pode dar para outra pessoa, tem cannabis diferentes, né? São cannabis e cannabis, né? Também tem suas... várias qualidades, várias diferenças. Uma tem uma concentração maior de THC, outra maior de CBD, outra CBG. São diversos canabinoides. Então, cada uma é para uma patologia em específico. Não é qualquer cannabis que vai ser para qualquer doença. E assim, né, até um mito que as pessoas acham que fazer, por exemplo, eu vou ter a cannabis em casa, vou fazer um chá igual eu faço do boldo, por exemplo. E não é assim. Ela tem um processo, né, a planta às vezes trai ali a qualidade do solo, dependendo do solo, ela é uma planta que não vai te dar um bom resultado. Então, ela é um processo que não é tão barato também, porque às vezes precisa importar semente, então precisa ser bem cuidada para você produzir o medicamento. Então, tem todo um processo, vamos dizer assim... de qualidade, realmente. Não é só fazer um chá, como a maioria das pessoas pensam, né? Sim. Então, por isso que é importante a regulamentação, para que se possa investir mais em pesquisas, em laboratórios, para que a gente tenha um padrão de qualidade melhor. Quanto mais investimento em pesquisa, em laboratórios, melhor vai ser a atuação desse medicamento nas pessoas. Essas pesquisas, elas acabam vindo mais fortes dos países que já superaram a questão do preconceito, né? Exatamente. Com certeza. Por isso que eu tô falando, o Brasil está atrás, deveria ser vanguarda, mas está atrás, não só na questão da produção, mas na pesquisa, porque a partir do momento que você começa a regular o mercado, fica muito mais fácil para a comunidade acadêmica ter acesso ao estudo daquilo lá. Quando é uma coisa marginalizada de difícil acesso, fica difícil para a comunidade acadêmica ter acesso. Então, começa a ter mais pesquisa, começa a descobrir mais coisa, aquela indústria farmacêutica aumenta a arrecadação, aumenta tudo. Então, quanto mais a proibição, ela não é só maléfica na questão da violência, na questão do mercado paralelo que se forma, tudo isso. Ela é problemática na questão financeira, econômica mesmo. A gente está deixando não só de tratar nossa população, nossa sociedade, mas também está deixando de gerar renda, gerar toda uma economia em torno daquilo. Sim. Nossa, os outros não entendeu a força, né, ainda desse produto, que acaba sendo uma plantinha ali que ela é polivalente, né? Ela vai ajudar a indústria têxtil, a indústria da construção, a indústria, sei lá... automobilística. Vai acontecer igual acontecia, a gente dizia, os antepassados, né? Os índios detinham o conhecimento das plantas que nós temos, né, no nosso ecossistema, vieram pessoas de fora e patentearam. Então a gente vai ficar esperando isso até quando? Sim, sim. Vai esperar isso acontecer de novo? Essa coisa, né, que o Brasil tem de deixar ser colonizado, né? E sempre esperar acontecer lá fora, né? O copiado de fora, o de fora que é bom, né? E não ser vanguardista aqui.
tem a faca e o queijo na mão, a gente tem aí, tudo para digamos, uma outra superpotência vai e toma essa frente aí, digamos uma China, digamos, que eles estão... A China... Se a China tomar conta disso aí, depois, mesmo que você vai gerar o benefício, eu tô falando a nível econômico, né? Claro que a gente já ia ficar muito feliz, né, pelos benefícios medicinais, mas já tá perdendo a oportunidade, porque se uma China entrar e tomar conta, depois você fica muito atrás dela, né? Não, pra você ter uma ideia, a gente tá perdendo pro Paraguai. Aqui, Nossa, o Paraguai já tem toda tamanho. uma indústria do cânhamo, toda uma indústria de muita gente importa do Paraguai, Uruguai, né? O Paraguai está sendo... É mais acessível também, por ser aqui do lado? É e não é. Né, assim, porque o custo ainda é um pouco alto, mas é bem menos do que, por exemplo, você pegar dos Estados Unidos. Canadá. Né, mas... Só frete, né, que já fica bem caro. Tudo lá também é mais caro, desde a mão de obra da pessoa que trabalha, né? É um trabalho artesanal, né? Sim, também tem essa. Eu também tenho medo também das coisas que naturalmente vão acontecer depois quando industrializar, sei lá... Porque assim, que nem eu falo, é difícil também aqui da América do Sul, porque é a mesma barreira de importação. Mesmo sendo aqui Paraguai e Uruguai, é a mesma barreira de importação. Sim, passa pelos mesmos... Você precisa mesmos... ter lá o crivo da Anvisa, taraná, se você não tem... Receita Federal, tudo independente de onde vem, é a mesma. Sim. A burocracia é a mesma, então... E em que pé que está a questão do seu projeto, o seu processo lá, judicialização? Está aguardando decisão judicial, está no Tribunal Federal. Sim. Porque, né, está recorrendo da lei federal, acionou o Estado também, e aguardando. E não era para estar assim, porque a gente já tem uma lei que dá acesso, mas a gente continua tendo que recorrer judicialmente. E isso é uma barreira social, porque, como você falou, a pessoa que está lá, que às vezes não tem conhecimento... Ela não tem nem chance de chegar lá. Tem que ter, digamos assim, vamos liberar para uso medicinal. Também vai ter que ter um efeito cascata, assim, porque não é só liberar e ainda continuar caro o importação. Exato. Ainda vai ficar só os privilegiados, né, tendo acesso. Se liberar tem que ser uma coisa que entre também no SUS também, exatamente. Né? A briga é essa. Popularizar, igual a gente já né? tem essa lei aqui, a gente tem que tornar ela prática. Tem que tornar ela aplicável. Esse que é o maior desafio, né? Você conseguir fazer, inclusive, fazer com que a gente possa produzir aqui no Brasil para fornecer para o SUS brasileiro. Ao invés de a gente... Porque o que o SUS faz? Inclusive, pelo valor do medicamento, do remédio, é pela farmácia de alto custo. Você vê que não é uma coisa de fácil acesso. Sim. Então, como é farmácia de alto custo, é porque é um valor muito grande. Então, se a gente produzir, conseguir com que associações, universidades consigam produzir com critério de análise daquele remédio certinho, como manda a indústria, né? Conseguir produzir para fornecer para o SUS nosso, era muito melhor. Com 10 vezes menor o valor, olha o ganho que teria para a população. Nem que comece no começo ali... restrito ao SUS, que seja, mas que as pessoas já comecem a ser beneficiadas o quanto antes, e né? principalmente que a gente tenha médicos prescritores no SUS. Sim. Porque hoje você tem uma lei que te garante o direito ao benefício. Mas você não tem médico. Não tem médico. Não tem. Pelo SUS, não. Então, é outra coisa que eu falo do efeito cascata, né? Aí todas as camadas têm que ter... A associação, ela entra para tentar um pouco mitigar esse problema. Porque a gente sabe que tem esse valor que tem que pagar. Geralmente o médico não faz de graça, a não ser que a gente tenha esse contato, né, esse feedback com a associação, que a gente consegue ter alguns médicos parceiros que conseguem fazer a consulta social que a gente tem, né? Tem os associados que são do CAD único, né, que são carentes, que tem, né, direito a isso, que tem... A associação, a gente não produz o nosso óleo ainda, é um projeto futuro que a gente... Isso tá nos planos? Está nos nossos planos, a gente tem o nosso cultivo, né, para poder satisfazer as necessidades de todos os nossos pacientes, né, mas por enquanto tudo de indicação de óleos que são importados, né, de fornecedores, representantes aqui. Então, a nossa intenção é fazer o nosso cultivo, né, para poder suprir toda a necessidade dos nossos associados, de forma mais barata, de uma qualidade também melhor,
Então existe um caminho aí que são para as associações, né? Você falou que já existem algumas no Brasil, então esse caminho é, vamos dizer assim, o caminho ainda que tem aí é esse. Sim. E quais os desafios, então, por exemplo, imagina uma questão legal, deve ser bem burocrático esse processo. Legal hoje em dia que tá uma pedra no sapato, que é a 399, a PL 399 que tá parada, né, no Congresso ainda, de 2015, só para você ter uma ideia, fazer aniversário, vai fazer 10 anos já, que está lá enrolada, e que ela dá um norte para essa regulamentação, para as associações, ela vai discutir isso aí. Não é o que está lá, ainda não é o bom, não é o que a gente espera, que a gente quer, mas isso precisa entrar em pauta para que seja discutido e que seja aprovado, né? Porque até hoje que tem um limbo jurídico. O cara, são limbos jurídicos, habeas corpus ali, aqui, é tudo no remendo jurídico para poder ter o acesso. Nossa, é um cabo de guerra ali, então. Você vence uma coisa para outra. Toma uma água. Aí, ó, não quis água. Pois é. Um golinho para dar. Tem alguma. Acabou aqui, viu? Emoção. A gente vai conseguir uma água para você ali. Então, e aí eu imagino que vocês estão nesse início aí, né, de projetar essa ideia do cultivo e, sei lá, se ficar apto legalmente para conseguir, né? Exatamente, essa é a briga, né? A gente ter esse cultivo legal, né? Que hoje eu acho que não tem nenhuma regulamentação nisso, que a gente está esperando que a 399 faça isso, né? Mas um respaldo jurídico, tem que ter um respaldo jurídico para poder fazer o cultivo para fornecer o remédio para os pacientes. Você ia falar, Adri? Eu ia falar assim que nesse sentido de fornecimento e tal, e da gente querer plantar, hoje a gente faz o link com outras associações do Brasil, né? Porque a gente tem associações que foram pioneiras, como a Abrace, né? A Abrace Esperança, que é a maior hoje que tem no Brasil. Tem lá do Sul, Santa Cannabis, né? Então, assim... A PEP no Rio de Janeiro. A PEP é a associação que a Sol, que é também mãe de uma criança rara, e que ela é pioneira aqui no estado a ter o HC, o habeas corpus para cultivo. Para cultivo. Ela já desde, se eu não me engano, em 2000... Nossa. Eu falo para ela que ela é minha credencial, né? Se alguém fala assim, você conhece o movimento? Eu falo, não, eu conheço a Sol. Já está habilitado para qualquer discussão. Já me dou habilitada, entendeu? Imagina o caminho que ela teve que traçar para conseguir. Sim, ela isso. foi em 2017, se não me engano, ela foi para o Rio de Janeiro para fazer curso, para poder ter um conhecimento de fazer o remédio para o filho dela. Então, é uma batalha. Existe esse senso de comunidade, então as outras associações elas estão sempre dispostas a que isso se perpetue, justamente para fortalecer o movimento, né? Para que, juntando essas várias associações, várias representatividades, a gente consiga realmente estabelecer essa cultura de cultivo, de produção dentro do próprio Brasil, né, para facilitar o acesso. Tem bastante associações do Brasil? Tem bastante, mas poucas com a autorização para cultivar. E também essas que têm a autorização não conseguem suprir a necessidade dos seus pacientes. Entendi. Porque a demanda é muito grande, né? A legislação ela acaba travando a produção das associações e elas acabam não conseguindo nem suprir os próprios pacientes da própria associação. Então fica difícil, né? Igual a gente está falando, a gente tenta linkar com elas, mas acaba não sobrando óleo ali e aqui. E por isso que tem a necessidade da gente fortalecer. Na pandemia aumentou muito a demanda de consumo para óleo, justamente para as pessoas buscarem tratamento de ansiedade, depressão no pós-pandemia. Então aumentou muito a demanda. As associações que produzem não conseguem atender essa demanda. Aqui tem muita gente que procura, a demanda é grande. Sim, tem muita gente. E a demanda é que a gente... por falta de conhecimento, divulgação é muito maior. A gente sabe disso, né? A gente não tem tanto uma divulgação, até porque a gente não consegue ainda, né, dar conta de tudo isso. Mas tem, sim, uma demanda muito grande e a gente está tentando fortalecer. Que é um espaço, né, que a gente está de visibilidade. Opa. Até queria dar uns presentinhos para você aí. Obrigado, adoro presentes. Ó, já ia quebrando o presente aqui. Vamos ver aqui, uma canequinha, olha aí, cara. Canequinha para divulgar a gente. O apresentador
aqui o tempo todo falando das Pampas e não perguntou o significado da sigla. Fala pra gente o que significa. É a Associação de Pacientes, Apoio Medicinal e Pesquisa em Cannabis. Caramba, bonita essa... lembrando meu time, Palmeiras ainda, né, Vini? O Vini que é corintiano vai adorar, né, Vini? Cara, obrigado pelo presente. Eu vou usar ela muito aqui. Faz uma propaganda pra gente. Vamos fazer, pode deixar que eu vou usar aqui. Todo mundo perguntar, você fala, ó, a galera lá que tá... Bem bacana, ainda veio. Isso aqui é tipo Esse é um cordão. Ele tem uma face com a nossa logo, né? Com o nosso nome. E a outra é o girassol. O girassol, ele tem uma lei, né? Que diz que as pessoas podem, né, utilizar o cordão de girassol, ele vem hoje para identificar pessoas com deficiências ocultas. Ah, é? Então, por exemplo, eu que sou fibromiálgica, que eu vou ter dificuldade, às vezes, para ficar muito tempo numa fila, né? Então, hoje já tem uma lei no estado que me dá o direito, que me dá o direito como pessoa com deficiência por ter uma deficiência oculta. Então, por exemplo... A fibro, deixa eu me lembrar de outro, a lúpus, né? São pessoas que têm deficiências ocultas. Então, é igual o autista tem agora o cordão do autista, né? Para identificar. Sim. A gente tem o cordão de girassol. Pronto. Muito obrigado pelo presente, viu? Nós vamos fazer aqui, ela sempre vai estar aqui na nossa mesa. Show. E quem quiser procurar, a pessoa que está aí nessa situação, ainda não tem... nenhuma orientação, algum tipo, não sabe onde recorrer, onde que ela pode procurar? Nas redes sociais ela encontra? A gente está nas redes sociais. Aproveita e divulga aí, no Instagram, vai colocar aqui embaixo. As Pampas MT, só colocar lá o arroba, você já vai ter lá. E lá tem um link bio nosso, que tem os outros contatos. Tem o nosso e-mail, tem nosso telefone, tem também o nosso WhatsApp também. E agora pode vir aqui no podcast do Murilo. Isso também, ou se quiser fazer contato aqui pela gente, aproveita, comenta aí, se você tiver dúvidas, curiosidades, futuramente a gente pode trazer eles novamente aí para trazer novidades também, né? Tomara mais que tempo, sim, legal. Isso, tomara que as leis nesse tempo aí mudem para melhor. E vocês venham com coisas boas aí, né? E, Vini, como que tá o nosso tempo aí? O pessoal tava meio na correria aqui, né? Mais ou menos que uns 50 minutos, 1 hora. Pessoal, pra gente ir pros finalmente aqui, então os desafios são vários, né? São vários. E, assim, vocês se veem, às vezes, desestimulados ou não? Como que é essa questão de nadar contra a corrente para defender essa causa, assim, para vocês? Como indivíduos, né? Tem vários desestímulos, tem muitos, né? A gente vê agora o próprio Congresso, né? Teve um retrocesso aí, né? Tentando retroagir nas leis, tentando fazer besteira. Então, a gente sabe que o preconceito é grande ainda, que a marginalização ainda é muito grande. Mas a gente está, né, na luta, a gente sabe do potencial, do real potencial, de tudo que a cannabis pode proporcionar para a população, né? E então a gente não deixa essa chama apagar, porque a gente sabe que é a medicina do século XXI. A gente sabe que a cannabis tem esse potencial de mudar as vidas para melhor. E assim, ultimamente tem acontecido muito, né, nessa transição de governo, né, do Bolsonaro para Lula, enfim, tem acontecido muito de famílias que são presos, pais que produzem em casa para os seus filhos, né, para tratamento, que tem o habeas corpus e que às vezes é preso como traficante. Né? Às vezes a gente até colocado no mesmo saco. Eu até brinco, eu falo assim, nossa, depois de velha eu virei maconheira. Mas na verdade é isso, assim, esse preconceito, essa marginalização nos atinge de uma forma muito grave. Então, assim, como que você manda prender um pai que está produzindo um remédio pro filho dele, né? E o cara vai preso por tráfico de drogas. Então, ainda assim, mais a pessoa tá fazendo porque ele mais ama, né? É muita incoerência, sabe, que a gente encontra. E vai na nossa ferida, né? Tipo, tocou no meu filho é a parte que me dói. E mesmo com essa corrente sendo forte, é o que mais te dá força, né? Pra nadar, é um assim, desafio, né? Mas é assim, a gente não desiste por isso, porque é a parte que dói, né? É o filho. Sim. Você vê teu filho convulsionar 30 vezes por dia, você saber que tem um remédio que pode tirar isso dele, gotinhas, e você não ter acesso... Você vai... Você derruba qualquer leão, entendeu? A gente tem a frase, né, que tá até aqui, que a gente fala, ó,
não espera precisar para você apoiar. Sim. Porque geralmente as pessoas elas ficam mais abertas, né, ao conhecimento, às alternativas. No desespero, né? No desespero, Sim. já na hora que já está no último grau. Então, não espera, né? Apoia o tratamento das outras pessoas que precisam agora, Sim. porque pode ser que você venha precisar no futuro, né? Sim, e a gente encontra muitas leia a respeito, né? policiais que antigamente eram... Você já viu vocês devem conhecer, com certeza, deve chegar para vocês, pessoas que tinham um preconceito absurdo É o que mais e tem. mudou, É o que mais e mudou tem. É o que a partir mais do momento tem. que... Eu tenho uma professora, É inclusive, incrível que isso. eu gosto de falar do caso dela, porque ela também sofre de fibromialgia e artrite, e eu sempre falava pra ela, não, olha, usa cannabis, vai te fazer bem, tá fazendo bem pra mim. Ela, não, eu tenho medo, é um preconceito meu. Aí, recentemente, fui falar com ela, e aí, como que você tá? Uma senhora de 60 anos já. Difícil, né, virar isso na cabeça da pessoa. Ela falou assim, chave. amiga, agora eu sou maconheira. Né? Ela falou assim, tô tomando remédio e eu não sinto mais dor e eu tô conseguindo pintar, porque ela é artesã também, né? Eu tô conseguindo pintar e fazer meus trabalhos, eu tô muito feliz. Eu falei, nossa, olha que maravilha. Olha né? só. E assim, Cara. quanto tempo ela já não podia não ter sofrido se ela tivesse aceitado antes? É exatamente isso, porque na questão dos remédios também, porque geralmente os médicos aí acabam usando a cannabis como um último recurso. Para que a pessoa Hora que já já tá bem já usou comprometida, né? tudo aqueles remédios, já tá aí que vai testar a cannabis para ver o efeito. Então a batalha também, considerando esse efeito colateral dela, que é sempre menor em comparação aos outros medicamentos, porque Sim. todo remédio tem um efeito colateral, Sim. não tem como negar, mas em comparação com os outros é muito menor. Sim. Então que seja a cannabis usada primeiro sempre, ao invés Sim. de como Ela último seja recurso. a primeira linha de indicação, né? Sim. E hoje os médicos trabalham na contramão. Só quando não tem outro recurso, E indica aí cannabis. é outro nadar contra a corrente, porque o interesse também das grandes farmacêuticas. é Exatamente. difícil. Você vê o tempo todo, você vai numa consulta, você vê entrar o pessoal das farmacêuticas com uma malinha bonitinha. E, né? Vários remédios, um Então- para cada. Esse aqui deixa cabelo branco, esse aqui deixa cabelo preto, esse aqui cai cabelo, esse aqui cresce Tem cabelo, aquele esse aqui... meme, assim, esse aqui é pra eu não ficar louca, esse aqui se eu ficar louca pra eu não bater em ninguém, esse aqui se eu Então bater em tem ninguém que- pra eu não ir presa. Então também vai ter que ser. Os médicos também que quebram esse paradigma também são pessoas que. Médicos mais humanos, né? Vamos dizer assim, Sim. né? Tem que ser médicos mais humanizados que vai. Isso. Menos E mercantil. hoje a gente tem, assim, pesquisadores no Brasil, né? A gente perdeu o professor Elisaldo Carlini, que foi um pesquisador desde a década de 60, ele foi pioneiro no Brasil, né? Faleceu aí durante a pandemia. Teve também o Padre Ticão, que foi quem idealizou o curso que hoje é feito pela Unifesp, que é um curso canábico, realmente um curso com psiquiatras, com médicos, com advogados, que vai fazer todo o contexto medicinal e socioeconômico da cannabis, né? Tem o Siddhartha Ribeiro, que o Joelder citou, a doutora Carolina Nossetti, são pesquisadores, são da área realmente, medicina, biomedicina, né? E que estudam há muito tempo. Porque hoje o que a gente encontra de preconceito em consultório é falar, não existe comprovação científica. Errado, existe, está catalogado, tanto que o Conselho Federal de Medicina libera o uso da cannabis para tratamento de psiquiatria, Senão ia ser reprovado. Né? Isso, para epilepsia, e a nossa luta é para que se libere para as outras patologias também. Sim, entendi. Exatamente, que aumente esse leque, porque é uma opinião, digamos, do conselho, né? Que também tem as suas, digamos, preferências políticas, né? Então tem esse problema também. Assim como tem médico que é prescritor, que entende todo esse processo, tem aquele médico que olha como coisa, né, que demoniza mesmo, entendeu? Não quer saber. Se eu ouvir de e um faz médico a propaganda, que não tem comprovação científica, pronto, você destruiu tudo ali. Sim. Né? Acabou. Pela Porque a fé pessoa que pública procura, que ela tem. tá botando toda a confiança dela em cima daquele profissional. Sim, Aí porque é ele um profissional manda que tem essa. fé pública, né? Então, assim, é difícil. Difícil mesmo, hein? Vocês têm bastante Complicado. desafios aí. Hein? Muitos, você não tem ideia. Mas deixa eu aproveitar então convidar você que está assistindo a gente aqui, que conhece ou você tem algum tipo de problema. A ansiedade é uma coisa que talvez todos nós, né? Ela deve ser tá mais presente na vida do ser humano
Hoje em dia, nos dias de hoje, né? Depressão e ansiedade tá batendo. Então a pessoa fica às vezes procurando Rivotril ou se afundando no álcool, em outros vícios, né? Exatamente. Leve em consideração, né? Sim. Isso daí, eu dar um voto de fé nesse movimento, pesquisa mais. Pesquisa, estuda. O conhecimento abre caminho. Conhecimento liberta, né? Se mesmo que às vezes ela não seja passe a ser um beneficiário, mas que ela já quebre esse paradigma na cabeça dela para ir normalizando aos pouquinhos, porque também tem todo esse desafio diante da sociedade de acabar com isso, né? Acho que talvez quando a sociedade começar a normalizar isso um pouquinho mais, a gente já vê resultados, né? Sim, já está começando a entender. Sim. Os outros países também legalizando, virando uma cultura, tem que virar uma cultura, né? Já está começando o pessoal a entender que não é tudo aquilo que foi dito de mentira durante esse século, né, passado. Sim. Então é uma coisa que está mudando, mas ainda nossa sociedade é muito conservadora, ainda é um desafio muito grande, igual você disse. Então tá mudando, mas é a passos de formiga. E a gente tem que... A luta maior é essa, a gente conseguir fazer com que esse conhecimento venha à tona e que as pessoas enxerguem a cannabis como ela deve ser enxergada, como uma planta qualquer, como um remédio qualquer, e que para isso ela tem que ter a regulamentação dela, que precisa ter vencer o preconceito mesmo. Vou falar uma coisa aqui, porque se fosse uma planta que não... Sei lá, uma planta boa, que dá um chá aí, um boldo da vida, uma camomila. Olha, para existir pessoas, movimentos no mundo inteiro que estão lutando, fazendo marchas e tudo mais. Porra, desculpa o palavrão. Não é à toa. Será que ela não tem? Será que o pessoal tá todo blefando? Será que é mentira, né? Você tá lá vendo a criança... com uma crise enorme ali de convulsionando, você vai você acha que a criança tá mentindo. Procurem vídeos, esses vídeos tem na internet. Você que ainda, né, desconfia disso daí, tem vídeo da pessoa, a pessoa fica estribuchando ali e ela, né, sei lá, uma gotinha, alguma coisa assim, passa o quê? Poucos minutos ela já tem um resultado, né? Já controla, já diminui Você passou muito por isso daí, né? Você sabe absurdo. como que é, né? Sim. E não, a qualidade de vida que proporciona para aquele paciente é absurda. Sim. E não só para o paciente, para a família também. Que não é difícil, é difícil. Então, imagina você ter que estar ali em cima de uma criança convulsionando 10, 20, 30 vezes por dia e de repente isso ser tirado da sua vida, assim, você todo, né? Então você que está depressivo, tomando seu Rivotril, fala aí os nomes aí, os Venvance. Tá fazendo um tratamento de quimioterapia. O Prazolam, Zolpidem. Tem fibromialgia, que tem glaucoma. Que eu conheço gente que toma 5, 6 Zolpidem para dormir. Tem aquele esportista já apresenta um programa, acho que da Band. Esse tempo atrás ele tava falando. O Neto. Ele tomava 50 gotas de Rivotril, agora ele começou a tomar óleo de cannabis, ele toma acho que 5 gotas no máximo de Rivotril. Muita coragem ele falar isso daí, Muita coragem. E você vê, teve que ele se beneficiar disso para ele se despir O autismo também é uma patologia que está sendo muito assistida pela cannabis também. Ah, é? E também é uma... E que foi propulsora, né, também do movimento. Do movimento. Hoje em dia, né, a gente vê que, eu não sei explicar, mas está tendo um aumento, né, de número de crianças com autismo. Né? O último censo dos Estados Unidos, né, tem uma academia que faz estudos, né, um observatório que faz estudos sobre a incidência do autismo, e o último foi de uma criança para cada 36 crianças nascidas vivas. Então, assim, se você pegar o gráfico, é estrondante o aumento, né? Daqui a pouco os atípicos somos nós. Vai ser a exceção. Se você continuar nessa... se fala que até 2050 nós teremos 50% da população autista. E se fala os motivos disso, alguma coisa assim? Tem uma tem teoria? Tem especulações, mas acho que não tem... Eu, pelo menos, eu não sei nada assim. Estão estudando para descobrir. O autismo, ele assim, né, não foi... Como ele é uma patologia de introspecção, ele ainda não tem, assim, um fator X. Isso aqui... né, já, alguns falam, esse é de tela. Não tem a ver com tela, né? Mas já se fala em questão de genética, né, questão ambiental, fatores, por exemplo, como o uso de álcool, né, agrotóxico. Então, tudo isso hoje tem interferido.
E o autismo, importante do uso da cannabis, é que não é só no tratamento de convulsão, que normalmente o autista também tem essa dificuldade de convulsão, mas de patologias correlacionadas. Por exemplo, a criança com autismo, a pessoa com autismo, às vezes sofre de uma disfunção gástrica. A cannabis, ela atua na questão gástrica. Na questão comportamental, a criança com autismo, a pessoa com autismo, às vezes tem automutilação, né, agressão, muita agressividade, porque ela tem uma sensibilidade muito alta. O ambiente agride ela, né, e ela se defende agredindo o ambiente, as pessoas. E a cannabis, ela tem trazido benefícios nesse sentido, proporcionando que essa criança possa viver socialmente sem maiores danos. Né? Então, tem sido os maiores beneficiados, eu diria, da questão da cannabis. É assim que se vê mais, né? Sim. Entendi. Tem até o movimento das mães jardineiras, né? Que foram as mães também que começaram esse movimento de plantio, de cultivo. Sim. Então, assim... Desculpa, homens, mas nós mães, a gente arrasa. Não, as mães, se não fossem elas, eu falo que a associação ela tem que ser, né, gerida por uma mãe. Tem que ser, a cabeça tem que ser uma mãe, porque é só elas que entendem, só elas que sabem. Quando a bomba estoura, são elas que estão lá. Beijo, sol. Elas que estão... Beijo, sol. E Carol. Você vê... A gente tá, o nome como tá no mundo é só pra atrapalhar e feder mesmo, porque a gente não consegue, a gente sozinho a gente não faz nada, cara. Ainda é um movimento que ainda não tem machismo ainda, isso é maravilhoso. A planta é fêmea, né? Você vê a planta que, por exemplo, tem a maconha, tem a planta fêmea, tem a planta macho. A planta macho, para nós, ela só serve para reprodução, basicamente. A gente não pode tirar remédio nenhum, né? Quem dá a cura em si é a planta fêmea. Então, até aí você vê que o macho não serve para nada. Os planetas chamam de mãe terra, né? Mãe terra. Literalmente. É incrível isso daí. É incrível. Né? E a gente... Os machistas não percebem isso daí, né? Não percebe. Cara, eu falo sempre, se não fosse as mulheres... Pra gente... Desculpa te cortar, mas pra gente ir finalizando, tem algum trabalho que vocês gostariam de citar para as pessoas se orientar? Sei lá, filme, livro... algum autor, que mais? Documentário, alguma coisa que as pessoas podem buscar? Eu gosto muito do Siddhartha, que a Adriana citou, né? Eu gosto de ver muita palestra dele. Ele é um cara... Podem procurar, tá no YouTube, se o pessoal... Tá no YouTube. Várias entrevistas, palestras. Ele, quem é entusiasta também de assuntos relacionados ao sono também, essa questão de sono, perturbações do sono, patologias também, ele é muito estudioso nesse assunto. Legal. Tanto que a cannabis ajuda nesse estudo dele. Então, gosto muito de ver palestras dele. Livros do Elisaldo Carlini. E o próprio Siddhartha, né? Ele acabou de lançar um livro recente sobre cannabis. Aí tem a doutora Carolina Nossetti, também tem várias. Inclusive, ela fez várias defesas no Senado durante a PL 399, né? Sim. No Congresso, ela fez várias defesas explicando os benefícios. Então, são pesquisadores de nome que realmente trazem benefício para a academia, trazem para o movimento que a gente recomenda, né? Tem na Netflix agora também uns documentários, né? São vários, tem vários documentários na Netflix. Interessantes. Falando tanto desse lado medicinal, como esse lado industrial, né? Criação de outros remédios que não sejam o óleo em si, né? Ou a cannabis vaporizada, né? Tem gumes que são... uma espécie de gelatininha, umas balinhas, tem pomadas, então é uma indústria, né, farmacêutica rica, né? muito grande. Planta muito rica. Farmacêutica, de cosméticos, então tem toda essa parte industrial, tem a parte medicinal, tem a parte política também, tem documentário falando sobre questão histórica, por que proibiu, quais são os motivos. E o curso da Unifesp, né? Que sim, é um curso gratuito, YouTube, online, né? Então, assim, no final você produz um trabalho, no final do curso. Tem então, certificado. E, assim, foi idealizado pelo padre Ticão, que era um pároco lá de São Paulo. Ele dava o curso dentro da paróquia e depois passou, né, a ser, assim, expandido para todo o Brasil de forma online. E que é um curso riquíssimo, com profissionais extremamente gabaritados. E estão lá os vídeos, acho que ele já deve estar na 6ª edição, né? É só entrar lá no YouTube. Tem vários.
Colocar curso de introdução a cannabis da Unifesp. Você já vai ver, porque tem várias edições, então você vai... E eles vão atualizando, né? Sim. Então, cada ano vai ter informação nova, vai ter profissionais novos falando, né? E aí você vai ver de tudo. Desde de aplicação na veterinária, aplicação na indústria de cosméticos. A gente tem veterinário no nosso grupo hoje, que também atua na questão... Nem citamos a culinária também. A culinária absurda. Falando na culinária, já que estão falando de indicação... Tem são duas séries no Netflix que é tipo um Masterchef, né, dessas competições de culinária, só que com cannabis. Aí tem os pratos que as pessoas vão lá, fazem com cannabis diversos e falar pra você prato que você olha assim e você fala, não é possível, isso é melhor do que comida normal. Se fosse uma coisa ruim, né? Como que ela ia ter tantas aplicações, né? Exato. Então é uma coisa que tá óbvia aí, é só a questão da pessoa se despir dos preconceitos, é uma né? coisa que acompanha a humanidade há muito tempo, né? A cannabis acompanha a gente assim como o cachorro acompanha. A palavra sativa, ela quer dizer cultivada. Então, ela é uma planta que foi cultivada pela gente durante esse período todo. Então, a gente mexeu geneticamente nela. Igual a gente faz um comparativo com um cachorro, né, que a gente pegou os lobos lá... Humanizou eles, né? Humanizou, cruzou um aqui com o outro, saiu um pequeno, um grande, um com pelo, outro sem pelo... A gente com a cannabis fez a mesma coisa. A gente foi cruzando uma com aqui, aí uma a gente pegou mais para fibra, outro pegou mais para remédio para CBD, outro mais para THC. Olha aqui, um futuro paciente das Pampas, ó. Dá sua voz aí, Pac. Já cansado, judiação. Mas tem aplicações para animais também, eu já ouvi falar, né? Sim. Problemas de pele, vários. Cachorro que tem aquele problema. De epilepsia também. Até para gado. Sim. Tem sido usado em gado. Grande porte, até para plantar mosca, daquelas moscas que ficam na... Olha só, mano. Só coisa boa, né? Só aplicação boa e geralmente muito mais coisa, eficaz né? que as atuais. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Exatamente. Sim. Pessoal, infelizmente a gente tem que finalizar o assunto porque vocês têm compromissos. A Adriana, não sei se já perdeu o compromisso dela. Oremos. Mas é que o assunto estava muito bom e é muito pertinente a gente levar essas informações para as pessoas. Obrigado por vocês abrirem um espaço na agenda de vocês. Obrigado. E as portas estão abertas ainda, se tiver novidades, se tiver outros representantes também que têm suas histórias e coisas para falar. Tem, né? História é o que mais a gente tem que trazer a Sol aqui, porque a Sol ela é pioneira, né? Fiquei muito interessado é bastante quando você falou dela. Ela E é uma pessoa bem aguerrida. Ela e a Carol, né? A nossa presidente Carol também. A próxima você podia chamar as duas, que aí vai dar uma... Ixi, Maria, vai dar uma... Vai ter assunto, hein? Vamos fazer mais uns desdobramentos aí, né? E tomara que venha com notícias boas aí, né? Com certeza. Vai, tomara. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, Obrigado, Murilo. Valeu mesmo. E você que acompanhou a gente até aqui, ó, dá uma moralzinha pra gente, se inscreve, compartilha, comenta, você que tá com dúvidas aí, pode tirar suas dúvidas no comentário. Mas seja educado, tá? Se você discorda, pode discordar, mas sempre com educação. Uma bacalha. É isso aí. Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. E até uma próxima. Valeu. Obrigado, pessoal.